No vídeo de hoje, vamos falar de discos que mudaram nossas vidas. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, estou de volta. Mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. 13 de julho, Dia Mundial do Rock. E como eu disse na chamada, no vídeo de hoje eu vou trazer alguns discos que, com o passar do tempo, acabaram se tornando clássicos, né? Icônicos, importantes. Discos que definitivamente entraram para a história, não só do rock, mas da música de modo geral. Vale mencionar que os discos que eu vou trazer aqui, na verdade, tem a ver com afinidade, né? E gosto pessoal. Isso que, de uma certa maneira, acabaram despertando em mim o gosto pelo rock e pela música. Claro que alguns discos não tem como fugir, né, do lugar comum. São clássicos indiscutíveis. Primeiro eu vou trazer um disco que, de uma certa maneira, dividiu a música popular brasileira, ó, 1967. Sim, é verdade. Roberto Carlos com o Ritmo de Aventura. As guitarras de Eu Sou Terrível e Quando causaram uma divisão, né, na música brasileira, porque não se usava a guitarra elétrica naquela época. E Roberto Carlos foi um dos responsáveis, né, por, de uma certa maneira, né, fazer com que a Jovem Guarda, né, principalmente, aderisse a esse novo instrumento que Jimi Hendrix já dava sinais de que seria um instrumento um dos mais importantes, né, na história do rock. Então, o primeiro aqui, ó, Roberto Carlos, Ritmo de Aventura. E aí, ó, o meu interesse de verdade pelo rock começou nos anos 90, né? Com o estouro, né, da MTV que apresentava as bandas novas, apresentava videoclipe de bandas, né, consagradas. E eu me lembro que o primeiro disco que eu comprei, né, na minha vida foi esse aqui, ó. O These Days Bon Jovi. O videoclipe de Zen A Love Song estava bombando na MTV, primeiro lugar nas paradas. Por coincidência foi o último disco que eu comprei, né, do Bon Jovi, o disco mais rock, né, da discografia dessa banda importante do hard rock mundial. Então o Bon Jovi, These Days, o primeiro disco de rock que eu comprei na minha vida. E aí, ó, como eu mencionei que alguns discos a gente não foge do lugar comum, em 1973 o Pink Floyd lança a obra-prima, né, The Dark Side of the Moon. Em qualquer lista, né, de melhores discos, né, da história, né, certamente vai estar no top 5, né, no top 3, e em muitas listas em primeiro lugar absoluto. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, disco atemporal, né, que trata de temas abrangentes. O disco que nunca vai deixar de ser um clássico e um dos discos mais vendidos da história do rock. E aí, ó, se fosse uma lista da Rolling Stone ou de qualquer outra revista especializada, os Beatles apareceriam aqui com o Abbey Road. Mas como a lista é minha, o disco que vai aparecer aqui dos Beatles é esse aqui, ó, Sgt. Pepper's. Disco que mudou os rumos, né, do rock. Primeiro disco conceitual da história. Capa icônica, clássica, muito copiada. Além do disco ser muito divertido, né? A banda aqui estava numa nova fase. Muita viagens, psicodelia, mas um disco muito emblemático. Então, Beatles com o Sgt. Pepper's, um disco que já entrava para a história com uma mudança significativa, né, na história do rock. E aí, ó, os Stones também tem vários discos representados, né, essas listas. Stick Fingers e Exile on Main Street são dois bons exemplos. Mas, como a lista é minha, eu vou trazer o Let It Bleed.
uma resposta aos Beatles, né, que tinha acabado, né, de lançar o Let It Be. O disco que abre com Gimme Shelter, tem You Can Always Get What You Want, dois clássicos indiscutíveis, né, da discografia dos Stones, e não à toa também duas das preferidas, né, dos fãs da banda. Então, Let It Bleed, os Stones cravando ali um disco clássico no final dos anos 60. E aí, ó, 1980, dois discos que representam um recomeço, que ocupam, né, até hoje a primeira prateleira da história do rock. Heaven and Hell, do Black Sabbath, marcando a estreia de Ron James Dio nos vocais. Tem muito fã do Black Sabbath que elege esse o melhor disco, né, da banda. Eu não descarto os 5 primeiros com o Ozzy nos vocais. E um dos discos também mais vendidos na história do rock, ó, AC/DC com Black in Black. Também marcou a estreia do vocalista Brian Johnson, né, que havia entrado no lugar do Bon Scott, que havia falecido no dia 19 de fevereiro de 1980. Então, Back in Black e Heaven and Hell, dois discos representativos aí que não dá para fugir, né, do lugar comum, que os fãs de rock também os elegem como os melhores, né, da história. 1980. E aí, ó, dois discos que, de uma certa maneira, mudaram o jeito de se fazer música. São discos atemporais, clássicos absolutos e, lógico, né, representaram um estilo, um movimento. O primeiro é esse aqui, ó, 1976. Disco homônimo, né, dos Ramones. A melhor banda e o melhor disco de punk rock, né, de todos os tempos. Se você colocar o disco e for fazer outra coisa, você vai acabar perdendo, porque são 14 músicas em menos de 30 minutos. E o mais clássico, icônico de todos os tempos, que também está em várias listas, né, de melhores discos né, da história do rock. Ó. 1991, Nirvana com o Nevermind. Outro disco também que não dá pra fugir, né, do lugar comum. Disco que todo fã de rock ou tem, ou pelo menos já ouviu, né, ou conhece no mínimo. Nevermind. Dois discos que representaram, né, suas gerações e, como eu disse anteriormente, os seus estilos, né? O punk e o grunge. Muito bem representados, diga-se de passagem. E discos perfeitos? Será que eles existem? Bom, eu acabei separando 5, né? Que eu acho os mais importantes e significativos, ó. Primeiro, Alanis Morissette com Jagged Little Pill. O disco que não sai da vitrola. Foi com esse disco que Alanis veio para o Brasil fazer show aqui no Olímpia, né, em São Paulo, em 1996. Os videoclipes bombaram, né, na MTV. O disco mais famoso, um dos discos mais vendidos, né, e melhores aí, né, dos anos 90. Outro disco que beira a perfeição é esse aqui, ó, é o Duke, do Green Day. Outro disco que a MTV também, né, tinha muita rotatividade com seus videoclipes, além das rádios aqui em São Paulo, revezavam, né, tocando seus sucessos. E aí, ó, ainda em 1995, um disco que me fez ir atrás da discografia do Oasis, ó, What's the Story, Morning Glory. De novo, né, com seus videoclipes, muita rotatividade na MTV, além de Don't Look Back in Anger e Wonderwall, grandes sucessos, né? Que são músicas que não saem, né, do setlist, né, da banda. Com esse disco eu comecei a me interessar não só pelo Britpop, né, mas pelo Oasis, né, em si. Eles se consideravam, né, com esse disco a melhor banda, né, do mundo.
e dificilmente alguma banda chegou a, pelo menos a rivalizar com eles, né, no topo, no topo das paradas. Então, além disso, foi com esse disco também que eu me tornei membro, né, do fã-clube de Brasília. Mas isso é uma outra história. Oasis, What's the Story, Money Glory, outro disco perfeito. E aí, ó, um disco que representou a virada da década de 70, ó. London Calling, de The Clash. Essa capa, não preciso, né, dizer que é uma homenagem ao primeiro disco do Elvis Presley. Disco duplo, né, de uma banda punk, uma ousadia para a época. Disco de uma banda punk que não tem uma música que seja, né, considerada punk. Então, disco muito diversificado. Talvez por isso ele também esteja em várias listas, né, de melhores discos de todos os tempos. The Clash, London Calling. Disco que já foi, né, citado algumas vezes por alguns membros, né, do Titãs, o Tony Bellotto, por exemplo, e o Nazi, que se declarou um Clash maníaco. E aí, ó, pra não dizer que falei só de rock, o disco mais importante de todos os tempos e o mais vendido também, ó. Thriller, do Michael Jackson, 1982. Produção irretocável de Quincy Jones. Disco que, segundo Prince, abriu as portas para a música negra, né? Na MTV e nas principais gravadoras do mundo. Então, Thriller, Michael Jackson, para encerrar aqui a lista dos discos que mudaram as nossas vidas. Ou a minha, pelo menos. Pessoal, por hoje é só isso. Esse foi o vídeo aí para trazer os discos mais importantes, né, da história, né, da música, nesse dia 13 de julho, que é o dia mundial do rock. Espero que eu tenha agregado ao conhecimento de vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.